proibido, irresistível e totalmente avassalador. Minha vida mudou num instante. Olá, chamo-me Catarina, tenho 32 anos, e há pouco tempo minha rotina pacata em Tavira, no Algarve, foi completamente abalada por um acontecimento que jamais imaginei viver. Nunca pensei que uma manhã comum pudesse virar o meu mundo de cabeça para baixo, envolvendo desejos proibidos e segredos que me consumiriam por dentro. Tudo começou numa terça-feira ensolarada, como tantas outras. O meu marido, Miguel, tinha saído cedo para o trabalho, enquanto a nossa filha, Mariana, estava na creche. Eu havia combinado ajudar a sogra, Dona Helena, que estava exausta e me pediu para cuidar de Antônio, o irmão mais novo do Miguel, que estava doente em casa. Naquela manhã, entre as tarefas simples e o silêncio da casa, nada parecia indicar o turbilhão que vinha por aí. Antônio estava deitado no quarto, envolto em cobertores, com a respiração irregular. Ao entrar, senti um misto de pena e estranhamento. Ele parecia vulnerável, mas havia algo na sua presença que me fez hesitar. A pedido da mãe, levei-lhe o remédio e tentei cuidar dele com a delicadeza que a situação exigia. Porém, ao me aproximar, algo inesperado aconteceu. Ao tirar o cobertor, meu coração acelerou. Antônio estava sem roupa, sua pele brilhando de suor sob a luz suave do quarto. A visão me chocou, mas o que realmente me desconcertou foi o impacto do seu corpo sobre mim, uma mistura de força e uma energia que me deixou sem fôlego. Por um instante, tudo o que eu queria era fugir dali, mas uma força invisível me prendeu. Ele falou baixinho, mencionando que precisava da minha ajuda, e eu, dividida entre o medo e uma curiosidade que não conseguia controlar, sentei-me à beira da cama. Prometi a mim mesma que seria apenas uma vez, um único momento, e que nada disso se repetiria. Mas quando minhas mãos tocaram sua pele, percebi que essa promessa era impossível de cumprir. O que se seguiu foi um turbilhão de sensações que nunca havia experimentado antes, uma mistura de desejo, culpa e uma estranha sensação de liberdade. A partir daquele instante, a nossa relação mudou para sempre, e eu me vi presa numa teia de sentimentos proibidos, medo e paixão. Mal sabia eu que aquela manhã marcaria o início de uma jornada que destruiria barreiras, revelaria segredos da minha própria alma, e que colocaria tudo o que eu acreditava em risco. Continue. Naquela manhã em Tavira, tudo parecia normal até eu entrar no quarto de Antônio. Ele estava deitado, com a pele quente e o rosto um pouco pálido. A luz suave que entrava pela janela iluminava o quarto simples, com paredes pintadas de um bege claro e um armário antigo de madeira ao canto. Eu levava na mão o frasco do remédio que Dona Helena me tinha dado, pronta para cumprir a tarefa que me fora confiada sem pensar muito nas consequências. Olá, sou Catarina, tenho 32 anos, e a minha vida mudou naquele instante. Antônio, o irmão mais novo do meu marido, estava doente, e eu só queria ajudar. Mas aquela ajuda se transformou numa experiência que me abalaria profundamente. Eu nunca tinha sentido nada parecido, nem mesmo com Miguel, meu marido, com quem partilhava anos de casamento e uma filha maravilhosa, a Mariana. Por isso, cada detalhe daquela manhã ficou gravado na minha memória, não só pelo que aconteceu, mas pelo que aquilo significava no fundo da minha alma. Quando me aproximei da cama, ele abriu os olhos lentamente. Os seus olhos castanhos claros pareciam cansados, mas havia também um brilho diferente neles, algo que eu não consegui decifrar de imediato. Disse que estava com calor e pediu para eu tirar o cobertor. Por um momento, hesitei, sentindo um frio na espinha, mas obedeci. Mal o cobertor saiu, fiquei sem palavras. Antônio estava completamente nu, a pele brilhava com uma mistura de suor e febre, e algo em sua aparência despertou algo dentro de mim que eu nunca havia reconhecido. Senti as minhas bochechas correrem instantaneamente. Aquele momento era impróprio, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim não conseguia desviar o olhar. Eu estava dividida entre o receio do que aquilo representava e uma atração que me surpreendeu profundamente, como se uma faísca tivesse sido acesa dentro do meu peito. O remédio que eu tinha na mão parecia ter perdido a importância diante daquele silêncio carregado de tensão. Antônio murmurou que a sua irmã, Valéria, estava muito nervosa e que precisava da minha ajuda. A voz dele era baixa, quase um sussurro, e parecia pedir algo mais do que apenas o remédio. Eu senti as minhas mãos tremerem, o coração acelerado, e por um breve momento pensei em fugir dali, em voltar para a segurança da cozinha e deixar tudo como estava. Mas a curiosidade e uma força inexplicável me fizeram sentar na beira da cama. Prometi a mim mesma que seria só um momento, uma única vez, e que nada mais aconteceria depois. No entanto, ao sentir o toque da sua mão ao segurar a minha, percebi que aquela promessa era impossível de manter. Antônio parecia tão vulnerável, e ao mesmo tempo tão forte, que eu me perdi naquele instante. A partir daquele dia,
tudo mudou para mim. Começaram a surgir encontros furtivos, olhares demorados e toques que diziam mais do que palavras. Eu sentia a culpa me corroer, mas também uma excitação que nunca tinha experimentado antes. Era como se eu tivesse descoberto uma parte de mim que estava adormecida, escondida sob anos de rotina e responsabilidades. Apesar de tudo, havia uma linha invisível que eu tentava não cruzar, mas que se tornava cada vez mais tênue a cada dia que passava. A minha relação com Miguel continuava, mas algo dentro de mim já não era o mesmo. E Antônio se tornou uma presença constante nos meus pensamentos, uma tentação impossível de ignorar. Continue. Nos dias que se seguiram, a tensão entre Antônio e eu tornou-se palpável. Cada encontro era envolto em um misto de medo e desejo, uma dança perigosa que nos consumia lentamente. Eu tentava manter a normalidade na casa, cuidar de Mariana e agir como se nada estivesse acontecendo, mas no fundo, sabia que estava caminhando por um fio cortante, prestes a romper. O clima em Tavira parecia conspirar contra mim. As manhãs quentes de verão, com o sol brilhando forte no céu azul, contrastavam com o turbilhão de emoções que sentia por dentro. Antônio continuava frágil, mas havia uma força invisível que parecia crescer a cada dia. Ele olhava para mim com uma intensidade que me deixava sem fôlego, e eu, por minha vez, sentia uma mistura de culpa e prazer que me fazia perder o controle. A história entre nós começou com um simples gesto de cuidado, mas logo se transformou em algo muito mais profundo e proibido. Eu sabia que estava traindo a confiança de Miguel, meu marido, e também desrespeitando os laços familiares que nos uniam. Essa consciência me doía, mas não conseguia evitar o que meu corpo e meu coração exigiam. Em uma dessas tardes, enquanto cuidava de Antônio, percebi que Dona Helena, minha sogra, começava a desconfiar de algo. Seu olhar era diferente, mais atento e penetrante, como se ela lesse cada pensamento que eu tentava esconder. Quando ela me pediu para continuar ajudando Antônio, senti um nó na garganta. Será que ela sabia mais do que dizia? Apesar do medo, eu não conseguia resistir ao magnetismo que me prendia a Antônio. Nossos encontros tornaram-se mais frequentes e intensos, e eu começava a perder a noção do que era certo e errado. A paixão que sentia por ele era avassaladora, e eu me entregava a esse sentimento com uma mistura de esperança e desespero. No entanto, a sensação de que algo estava prestes a explodir crescia a cada dia. Eu via nos olhos de Dona Helena um misto de preocupação e algo mais, talvez cumplicidade? Isso me deixava inquieta. Será que ela também estava envolvida nesse segredo que eu não conseguia mais controlar? Por outro lado, Miguel continuava distante, mergulhado no trabalho, alheio às mudanças que aconteciam em sua casa. Mariana era a única que me mantinha ancorada na realidade, sua inocência um lembrete da vida que eu poderia perder se continuasse a me deixar levar por essa paixão proibida. Eu sentia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. A tempestade que se formava dentro de mim ameaçava destruir tudo o que eu conhecia, e eu estava prestes a me perder completamente nesse turbilhão de emoções. Continue. Naquela tarde quente em Tavira, o ar parecia carregado de uma tensão quase palpável quando me encontrei novamente no quarto de Antônio. Ele estava deitado, o corpo ainda trêmulo da febre, mas os olhos brilhavam com uma intensidade que me deixou sem fôlego. O calor do sol atravessava a janela entreaberta, iluminando os contornos do seu rosto e revelando uma expressão que mesclava vulnerabilidade e desejo. Eu vestia um vestido leve de algodão branco, que se moldava ao meu corpo de forma sutil, destacando minhas curvas sem ser ostensivo. Os sapatos de salto baixo, cor de areia, estavam discretamente colocados perto da porta, prontos para uma fuga silenciosa caso a situação fugisse do controle. No pescoço, um colar delicado com um pequeno pingente de prata balançava suavemente enquanto eu respirava acelerada. Quando me aproximei da cama, Antônio estendeu a mão, segurando a minha com uma força inesperada. O toque dele era quente, quase eletrizante, e eu senti um arrepio que percorreu toda a minha espinha. Ele murmurou algo incompreensível, mas o tom era firme, como se estivesse implorando por algo mais que simples cuidado. Tentei recuar, mas o desejo que eu sentia era mais forte que minha razão. Aquele quarto, que antes parecia um refúgio seguro, transformou-se num palco onde nossos sentimentos proibidos se manifestavam em silêncio. Minhas mãos tremiam enquanto deslizavam pelo seu braço, explorando a pele quente sob os dedos, e o perfume dele, uma mistura de oceano e terra molhada, enchia minhas narinas. Antônio aproximou-se, seus lábios roçaram minha orelha, e um arrepio intenso percorreu meu corpo. Seus dedos delicados desceram pela minha cintura, deslizando sob o tecido fino do vestido, fazendo minha pele se arrepiarem. Eu sabia que aquilo era errado, mas não conseguia resistir. A razão dizia para fugir, mas meu corpo implorava para ficar.
Quando nossos lábios finalmente se tocaram, senti uma explosão de emoções que me dominou completamente. A paixão que eu nunca tinha experimentado antes tomou conta de mim, e minhas mãos se enredaram nos cabelos dele, puxando para mais perto. Aquele beijo era ao mesmo tempo doce e urgente, uma mistura de desejo reprimido e entrega total. Enquanto nossos corpos se aproximavam, senti a força dele envolvendo minha cintura, puxando-me para mais perto, e a delicadeza do seu toque contrastava com a intensidade da nossa conexão. O vestido deslizou pelos meus ombros, revelando a pele macia que ele explorava com cuidado e admiração. Por momentos, o mundo lá fora desapareceu, e tudo que existia era aquele quarto, aquele instante, e a sensação de que estávamos prestes a cruzar um limite do qual não haveria volta. Meu coração batia acelerado, uma mistura de medo e desejo, enquanto me entregava completamente ao que estava acontecendo. Continue. Enquanto os minutos passavam naquele quarto abafado de Tavira, a intensidade entre Antônio e eu só aumentava. O toque dele era cuidadoso, quase reverente, e eu sentia cada sensação com uma profundidade que me surpreendia. O vestido branco que eu usava agora repousava no chão, enquanto a pele exposta sentia o calor dos seus dedos exploradores que deslizavam pela minha pele macia, despertando desejos que eu jamais imaginei possuir. Antônio segurou meu rosto com delicadeza, seus olhos castanhos fixos nos meus, cheios de uma mistura de paixão e ternura. Aquele momento, embora proibido e cheio de culpa, parecia uma fuga da realidade, um instante de entrega onde nada mais importava além de nós dois. Eu me sentia viva como nunca antes, uma mulher que redescobria seu poder de sedução e sensualidade. Ele sussurrou meu nome com uma voz rouca, e eu não consegui resistir ao impulso de me aproximar ainda mais, sentindo seu corpo quente contra o meu. Nossos beijos tornaram-se mais intensos, mais profundos, enquanto minhas mãos exploravam cada centímetro dele, traçando linhas invisíveis que despertavam arrepios e suspiros. A luz suave do sol da tarde filtrava-se pelas cortinas, iluminando nossos corpos entrelaçados. O cheiro de maresia misturava-se ao aroma do nosso desejo, criando uma atmosfera quase mágica. Eu sabia que estava arriscando tudo, meu casamento, minha família, minha reputação, mas naquele instante, nada disso parecia importar. Enquanto Antônio deslizava as mãos pela minha cintura e costas, sentindo cada curva, eu me entregava completamente àquele sentimento avassalador. O pulso acelerado, a respiração ofegante, o calor que subia pelo meu corpo, tudo conspirava para que eu me perdesse naquele momento de paixão proibida. Porém, mesmo enquanto me deixava levar, uma parte de mim permanecia alerta, consciente do perigo que estávamos correndo. O medo do que poderia acontecer se alguém descobrisse nos fazia sussurrar palavras de cuidado e promessas silenciosas para que aquele segredo ficasse entre nós. Quando finalmente nos separamos, o ar parecia carregado de eletricidade. Eu olhei para Antônio, meus olhos brilhando com uma mistura de satisfação e ansiedade. Ele sorriu, um sorriso que transmitia tanto desejo quanto uma promessa de que aquele momento não seria o último. Enquanto me vestia, sentia meu corpo ainda tremendo com as emoções vividas. Sabia que estava entrando numa estrada perigosa, mas não conseguia imaginar voltar atrás. Aquele dia em Tavira havia marcado o início de um capítulo que mudaria para sempre a minha vida, e eu estava pronta para enfrentar as consequências, fosse qual fosse o preço. Continue. Depois daquele dia, enquanto o sol se punha lentamente sobre Tavira, eu não conseguia tirar Antônio da minha cabeça. A intensidade do que vivemos juntos parecia ecoar dentro de mim, pulsando a cada batida do meu coração. Era um sentimento estranho, uma mistura de êxtase, culpa e medo, que me consumia sem piedade. Eu sabia que estava me envolvendo numa situação perigosa, mas não conseguia resistir. Pensava em Miguel, meu marido, e no quanto ele confiava em mim. Lembrava-me dos nossos anos juntos, do carinho que partilhávamos e da família que construímos. E, no entanto, algo dentro de mim havia mudado irrevogavelmente. Aquele toque, aquele olhar de Antônio, mexeram com algo profundo e escondido em mim, que eu jamais tinha reconhecido. Sentia-me dividida entre o que a razão me dizia e o que o meu corpo exigia. A consciência gritava para que eu parasse, para que eu não destruísse tudo o que tinha, mas o desejo e a paixão me enredavam num turbilhão do qual eu não conseguia escapar. Era uma batalha constante entre o certo e o errado, entre o amor e a tentação. Por vezes, imaginava como poderia ter sido diferente, se eu tivesse resistido, se tivesse mantido a distância. Talvez a minha vida fosse mais tranquila, mais previsível. Mas, ao mesmo tempo, sentia que algo dentro de mim despertava para a vida, para a intensidade, para a verdade dos meus sentimentos mais profundos. Recordava cada toque, cada beijo, como se fossem pedaços de uma memória que me pertenciam e que eu não podia negar.
O corpo de Antônio, a suavidade da sua pele, o calor do seu abraço. Tudo isso ficava gravado em mim, como uma chama ardente que não se apaga. Era uma sensação avassaladora, quase viciante. Pensava também em Dona Helena, a mãe de Antônio, e em como ela reagiria se descobrisse a verdade. A sua presença silenciosa na casa, o olhar atento e quase inquisidor, faziam-me sentir observada e julgada. E, no entanto, havia algo nela que eu não compreendia completamente. Talvez um segredo, uma cumplicidade oculta. Enquanto tentava encontrar uma forma de resolver aquele conflito interno, percebia que estava cada vez mais envolvida numa teia de emoções e segredos que ameaçavam ruir minha vida. O que teria acontecido se eu tivesse tomado outro caminho? Será que ainda haveria espaço para o perdão, para a redenção? Mas, no fundo, eu sabia que eu já não era a mesma mulher de antes. Aquela experiência me transformará, para o bem e para o mal. E, apesar do medo e da culpa, uma parte de mim ansiava por continuar naquele caminho, mesmo que fosse proibido e arriscado. Continue. Nos dias que se seguiram, a casa em Tavira parecia carregada de segredos que pesavam no ar, como uma tempestade prestes a explodir. Eu tentava agir com naturalidade, mas o olhar penetrante de Dona Helena me deixava inquieta. Ela parecia saber mais do que dizia, e um dia, inesperadamente, o que temia aconteceu. Era uma tarde quente, e eu estava no quarto de Antônio, encostada à parede, sentindo seus beijos ardentes que me faziam perder o fôlego. O vestido leve que eu usava colava-se à minha pele, enquanto ele me segurava com firmeza, explorando cada curva com um toque que despertava desejos proibidos. O perfume do mar misturava-se ao aroma da nossa paixão, criando uma atmosfera quase irreal. De repente, a porta se abriu lentamente, e um som seco chamou nossa atenção. Não ouvimos os passos dela se aproximando, nem percebemos sua presença até que um leve pigarro rompeu o silêncio. Era Dona Helena, com os olhos semicerrados, uma expressão fria e implacável no rosto. O choque foi instantâneo. Meu corpo congelou, e o beijo que compartilhava com Antônio foi interrompido bruscamente. O olhar dela era uma mistura de decepção, raiva e algo que eu não consegui decifrar. Talvez uma tristeza profunda ou uma aceitação resignada. O que está acontecendo aqui? Sua voz era firme, mas controlada, carregada de uma autoridade que não permitia contestação. Antônio recuou, mantendo a calma, mas eu sentia o coração pulsar descontrolado no peito. Sabia que a situação tinha ultrapassado todos os limites, e que nada seria como antes. Dona Helena caminhou até nós, seus olhos fixos nos meus, e disse algo que me deixou sem fôlego. Eu sei o que vocês estão fazendo. Não precisa esconder. E, na verdade, não me importo. Por um instante, pensei ter ouvido errado. Como poderia ela não se importar? Como poderia aceitar aquilo que para mim era uma traição, um abismo de culpa? Mas ela continuou, com uma voz baixa e quase conspiratória. Eu também já estive no lugar de vocês. Sei o que é desejar algo proibido, sentir-se preso entre o certo e o errado. Por isso, decidi que quero estar ao vosso lado. A revelação me deixou sem chão. A mãe do meu marido, aquela mulher que sempre respeitara e admirara, estava propondo unir-se a nós nessa situação complexa e perigosa. Era um convite que eu nunca imaginara receber, e que me encheu de medo e confusão. Naquele momento, percebi que a minha vida estava prestes a entrar numa nova dimensão, cheia de segredos, desejos e escolhas que jamais imaginei ter que fazer. Continue. Aquela tarde em Tavira marcou o início de um capítulo que jamais poderia ter previsto. Dona Helena, com seu olhar firme e um sorriso quase enigmático, aproximou-se de nós, como se estivesse assumindo um papel que eu não sabia que existia naquele triângulo delicado. Eu, ainda trêmula, tentava entender o que aquilo significava para todos nós. O ar no quarto tornou-se denso, carregado de emoções conflitantes. Dona Helena falou com uma voz calma, mas decidida, explicando que há muito tempo vinha guardando seus próprios segredos e desejos reprimidos. Revelou que seu casamento com o pai de Miguel fora marcado por distâncias emocionais, e que ela mesma sentirá a falta de conexão que agora parecia buscar conosco. Antônio e eu trocávamos olhares nervosos, incapazes de esconder a surpresa e a confusão que sentíamos. A ideia de envolver Dona Helena em algo tão íntimo soava quase surreal, mas havia também uma estranha sensação de alívio, como se um peso invisível começasse a se dissolver. Ela nos confidenciou que, ao perceber nossos encontros, não quis interferir, mas que o desejo de fazer parte daquela conexão os havia levado a uma decisão conjunta. A proposta era clara: formar um laço entre nós três, explorando juntos esse território desconhecido, onde normas e julgamentos ficavam de lado.
Eu sentia um turbilhão dentro de mim, medo, excitação, culpa e uma curiosidade inesperada. A presença de Dona Helena, mulher forte e enigmática, adicionava uma nova camada à complexidade da nossa relação. Era como se estivéssemos navegando por águas perigosas, mas fascinantes, onde cada escolha poderia mudar tudo. Enquanto ela falava, percebi que a dinâmica entre nós começava a se transformar. Antônio se aproximou de mim, segurando minha mão com ternura, e eu soube que não estava sozinha nessa jornada. Dona Helena representava uma força nova, uma aliada que, apesar do inusitado, parecia compreender as nuances desse desejo proibido. Nos dias seguintes, começamos a nos encontrar com mais frequência, explorando essa nova intimidade com cautela e respeito. Cada momento juntos era carregado de uma mistura de emoção e aprendizado, enquanto descobríamos os limites e as possibilidades que aquela relação trazia. Porém, mesmo com essa aparente harmonia, uma sombra pairava sobre nós. Miguel, meu marido, permanecia alheio ao que acontecia, mas a sensação de que a verdade poderia explodir a qualquer momento me deixava em constante tensão. Eu sabia que estávamos brincando com fogo, e que as consequências poderiam ser devastadoras. Mas, por ora, me permitia viver aquele presente intenso, mesmo que carregado de riscos e incertezas. Continue. A vida em Tavira transformou-se em um turbilhão de emoções intensas e contraditórias. A presença de Dona Helena ao nosso lado trouxe uma energia quase elétrica, que fazia cada encontro ser ao mesmo tempo uma descoberta e um desafio. O trio que formávamos era tão incomum quanto avassalador, e eu me via presa num jogo perigoso, onde cada toque, cada olhar carregava o peso de segredos que poderiam destruir tudo. As noites eram longas e marcadas por uma paixão que parecia crescer sem limites. O calor dos corpos entrelaçados, os suspiros abafados e as carícias que exploravam cada desejo oculto criavam uma atmosfera de êxtase quase surreal. Eu me sentia viva como nunca antes, como se estivesse despertando para uma nova dimensão da minha própria sensualidade. Mas, mesmo no meio dessa intensidade, a culpa se infiltrava silenciosa, corroendo-me por dentro. Pensava em Miguel, no olhar dele, na confiança que ele depositava em mim, e sentia o peso esmagador da traição. Cada momento de prazer vinha acompanhado de uma sombra de medo, como se a qualquer instante tudo pudesse desmoronar. O segredo que guardávamos tornava-se uma bomba-relógio prestes a explodir. Eu sentia que estava vivendo numa corda bamba, onde o menor desequilíbrio poderia levar à queda. E, no entanto, não conseguia me afastar, nem queria. A força daquela ligação era avassaladora, quase hipnótica. Em meio a essa tempestade, começou a surgir uma tensão crescente entre os três. Pequenas discussões, olhares desviados e palavras não ditas indicavam que nem todos estavam preparados para lidar com a complexidade do que havíamos criado. A aparente harmonia escondia fissuras que ameaçavam se abrir a qualquer momento. Eu me perguntava até onde seríamos capazes de ir, e qual seria o preço a pagar por essa aventura proibida. A sensação de estar em um território desconhecido, onde regras tradicionais não se aplicavam, me deixava ao mesmo tempo fascinada e aterrorizada. E então, numa noite em que o silêncio parecia gritar, uma sombra do passado veio bater à porta, trazendo consigo uma ameaça que eu jamais poderia prever. Algo que iria mudar tudo, testando os limites do nosso vínculo e colocando à prova tudo o que havíamos construído. Eu sabia que estávamos à beira de um abismo, e que o próximo passo poderia ser fatal. A pergunta que ecoava na minha mente era: estaríamos preparados para enfrentar as consequências do que havíamos desencadeado? Continue. Aquela noite em Tavira ficou gravada em minha memória como o momento em que tudo mudou irrevogavelmente. Estava sozinha na cozinha, a luz tênue do abajur lançava sombras dançantes pelas paredes, quando o telefone tocou. Uma voz fria e desconhecida do outro lado da linha trouxe um aviso que fez meu coração parar por um instante. Alguém sabia de tudo. O segredo que mantivemos com tanto cuidado, o triângulo proibido que parecia indestrutível, estava prestes a ser exposto. A ameaça pairava no ar, como uma tempestade pronta para devastar tudo o que construímos, minha família, minha reputação, minha própria alma. Senti um nó apertar minha garganta e um medo profundo me invadir. As escolhas que fiz, os desejos que abracei, agora pareciam me aprisionar em uma teia da qual não havia escapatória. Olhei para a casa silenciosa, para as fotos de Miguel e Mariana na parede, e percebi que nada mais seria como antes. Naquele momento, um turbilhão de emoções me dominou. Arrependimento, desejo, medo, e uma estranha sensação de que ainda havia uma última cartada a jogar. Algo dentro de mim se acendeu, uma força inesperada que me impulsionava a enfrentar o que viesse, mesmo que a dor fosse inevitável. Eu sabia que o confronto era iminente,
que as máscaras cairiam e que a verdade, por mais dolorosa, teria que ser encarada. Mas também sentia uma centelha de esperança, uma possibilidade de redenção, ou talvez de um novo começo, mesmo em meio ao caos. Enquanto o relógio marcava as horas silenciosas da madrugada, tomei uma decisão: não me esconderia mais. Estaria pronta para enfrentar as consequências, para lutar pelo que ainda pudesse salvar, e para descobrir, enfim, quem eu realmente era por trás de toda essa tempestade de paixões e segredos. Mas o que viria depois? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? E quem seria o verdadeiro inimigo nessa trama que parecia não ter fim? A resposta estava ali, esperando para ser descoberta, e eu sabia que minha vida jamais seria a mesma. Continue.